da FIFA. Meio-dia, 16 minutos, a gente já iniciou o Bate-Pronto Natal de hoje com o assunto ABC, né? O ABC sendo pauta aí da coluna Tempo de Bola do nosso comentarista Rubens Lemos Filho, mas a gente parte agora para continuar falando do ABC, porque recebemos a partir de agora, né, de maneira remota, o ex-treinador do ABC, Evaristo Pisa, que gentilmente nos atendeu, né, vai conversar com a gente aqui no Bate-Pronto, falar sobre essa passagem dele no ABC, né, falar sobre o que ele também acha que não deu tão certo assim, o que pode ter atrapalhado. E aí eu agradeço pela participação, Evaristo Pisa, ao vivo aqui na Jovem Pan. Seja bem-vindo. Legal, Pedro. Tudo bem? Bom dia. Mais uma vez um prazer estar atendendo a vocês aí, falar um pouco dessa passagem, esses 4 meses à frente do clube, à disposição. Muito obrigado, Evaristo. Prazer também falar contigo. Eu vou começar falando, né, sobre justamente esse encerramento da sua passagem. Foram 4 meses, 14 jogos à frente do clube, e eu queria começar repercutindo, né, o que na sua visão acabou atrapalhando, né, e acabou culminando aí com esse desligamento, né, o que acabou não dando certo nesse período, Evaristo? Eu acho que o crucial foi o jogo de domingo, a derrota por 3-0, né? Da maneira que foi, dentro de casa, um dia festivo também, ela potencializou mais a derrota. A derrota em casa em si já é ruim, ainda mais num dia que era para ser festa, né? E a atuação da maneira que foi. Então, acho que esse foi o ponto crucial. Até então, a gente vinha conseguindo se defender em algumas situações, porque o time vinha performando bem e não vinha tendo resultado. Isso é notório e foi o que me sustentou durante esses 14 jogos, 10 da Série C, onde o número de vitórias muito pouco, os empates muito altos e 2 derrotas contando com a de domingo. A vitória nos potencializava a briga para cima e 6 jogos de vencibilidade. E a derrota nos levou para baixo e 5 jogos sem vencer. Então, a importância dos 3 pontos. E isso foi passado para os jogadores, para o grupo, e não foi transferido para o campo. Então, me causou surpresa, porque no meu comando não teve nenhuma atuação nesse perfil. Eu estou tentando entender o que ocorreu, o porquê, se foi um gol que desequilibrou e na sequência mais um gol na hora que a gente tentava reagir, e aí não teve o mental forte para se reorganizar dentro do campo. Começa as vaias, começa as cobranças, e a gente tentou no intervalo com 3 mexidas e mesmo assim não conseguimos energia para reverter, e acabou acarretando um pós-jogo, como eu falei na coletiva, que eu estava aguardando qualquer situação, até porque eu não sou maior que o ABC, e eu ia entender perfeitamente qualquer decisão da diretoria diante do que foi apresentado no jogo de domingo. Evaristo, quem está aqui com a gente também, Marcos Vinícius, repórter aqui da Jovem Pan, lembrando, a primeira entrevista do Evaristo Pisa após, né, a saída dele aí do comando técnico do ABC. Vou passar a palavra para Marcos Vinícius. Sim. Boa tarde, professor. Boa tarde, Marcos. Evaristo, a gente viu um ABC muito discrepante, né? Fora de casa e em casa. Você terminou a sua passagem pelo ABC na Série C com a 3ª melhor campanha do campeonato fora de casa. E aí eu queria saber, qual é a sua avaliação, estando um pouquinho mais fora agora, ali um pouquinho mais de longe, qual foi o principal ponto para esse desempenho totalmente diferente do ABC? E eu falo de desempenho e também de placares. Em casa, como mandante, o ABC jogou no Frasqueirão, na Arena da Cruz, e não conseguiu bons placares. E quando foi falar de casa, enfrentou equipes como Brusque,
Ponte Preta, equipes que figuram no jogo da competição e conseguiu ir tão bem assim? É assim, vamos lá, vamos falar para chegar na sua pergunta, desde quando eu cheguei, né? Cheguei já no momento de dificuldade, de troca de comando, de ter que chegar numa final, 2 eliminações, muita cobrança. Então, é um grupo que vem sendo cobrado desde o início. Perdeu vaga da Copa do Nordeste, pré-Copa, perdeu Copa do Brasil, e aí eu tive pouco tempo para arrumar para levar para a final. Conseguimos melhorar um pouco a questão da postura da equipe com os jogadores que estavam no clube e perdemos a final do América da maneira que foi no último minuto lá. Aí uma reformulação, pouco tempo, muda 14 jogadores e já tem que dar uma resposta. A cobrança, desde início da temporada, ela acaba sendo colocada nesse grupo que chega também, porque o ambiente é de trazer resultado. Então, a ABC entra para subir. Aí você estreia fora de casa, empata. Um resultado bom, vem em casa, empata. Já não é bom contra o CSA. Sai contra o Botafogo, empata. Ok. Vem em casa com o Ituano, perde aos 53 do segundo tempo. Jogando mais com o Ituano, acho que foi um dos melhores jogos nossos. Em casa, Ituano. E perde o jogo. Onde a gente poderia, talvez, numa decisão ali do Reis matar a jogada, acabava empatado aquele jogo. Saímos, buscamos uma vitória difícil contra o Brusque. Então, para mim e para a parte do grupo, todo jogo foi uma decisão e todo jogo eu estava no fio da navalha. Se não ganhar, cai. Eu fui para Brusque, se eu perco do Brusque, eu caio. Aí ganho, daí eu venho com a Anápolis, agora vai. Ganhamos, buscamos a recuperação fora. Ser 2-0 no jogo, não estava fazendo um jogo bom, mas estava com 2-0 no placar, tem uma expulsão, desaba. Aí toma o revés, a virada e consegue ainda buscar um empate no final. Uma equipe que não desiste, ok. Beleza, daí vamos sair fora de novo. Pressão, empatou em casa, tem que ir buscar fora. Vai contra o Londrina. Aí, um jogo muito forte fora de casa, onde a gente foi prejudicado pela arbitragem. Nunca vi isso, anular um gol como foi anulado. Né? Sem VAR, deu gol, 1 minuto e meio de comemoração, volta atrás porque teve uma informação de fora que estava impedido. Nos prejudicou. Aí vem em casa, pô, não ganhou, responsabilidade aqui para ganhar. Aí você tem a possibilidade contra o Náutico, com um a mais, fazer o resultado. Não faz. Daí, decisão, pisa cai, pisa não cai, sai para Campinas. Se não ganhar, cai. Joga bem pra caramba, não ganha, o pisa fica. Então, isso também mexia com o ambiente dos atletas. Porque todo jogo, decisão, todo jogo, essa incerteza, um apuro, às vezes, que internamente ocorria ali, que o jogador em casa, com receio pelo fato do ocorrido na final do estadual, que invadiram lá a torcida, quebraram os carros. Os jogos em casa, os jogadores não estavam vindo nem de carro, com medo de acontecer algo. Nesse intervalo de jogo, 2-0 para o adversário, a gente desce vaiado, com razão, tomando chinelada, copo com cerveja, e aí nossa staff que nos faz a segurança, pedindo as chaves para tirar o carro dali. Aí, como o jogador se sente, ele sai do jogo. Então, isso é uma situação que talvez possa estar prejudicando nossa atuação dentro de casa. Essa cobrança exacerbada de trazer o resultado, que você precisa ganhar em casa, mas também
uma insegurança do que vai acontecer caso não venha a vitória, né? É um peso grande que foge do controle, às vezes, do atleta e que possa estar atrapalhando o desempenho. Porque até brinquei com eles, ó, quem não for para vir com o carro no domingo, já me avisa que eu não trago para o jogo. Porque o jogador abrir mão de vir de carro porque está com medo do de algo que vai acontecer, talvez ele está com medo de jogar. E a gente tem que ter coragem para vir para cá, Ô Pisa, né, para fazer esse jogo. Então, entre outras coisas, né? Sim, Essa questão política que às vezes não entra no dia a dia, mas o clube está vivendo turbulências externas de oposição ao Eduardo, que eu acho injusto. Um pouco que eu convivi com o Eduardo no dia a dia, é um presidente que abriu mão de tudo, que vive 24 horas no clube, almoça com a gente, sempre está à disposição, está lutando diante do que ele tem, né, para cumprir em dia o pagamento, não faltou nada, não atrasou nada, conseguiu metas de objetivo ali, premiou por objetivos alcançados, é que mas a gente tinha prêmios para atingir alguns objetivos, e então eu acho que muito disso também influencia o desempenho dentro de casa. Ô Pisa, esse cenário que você descreveu aí é um cenário que a gente vem vivenciando, né? Já não é dessa temporada apenas. Desde 2023 a gente costuma falar muito aqui na imprensa local, né, sobre esse clima que o ABC tem vivido por conta do desempenho esportivo que não tem sido tão bom, né? Aí junta essa questão política também, essa turbulência que o clube vem passando fora do gramado, né? Agora mesmo a gente começou o programa falando aí sobre a situação, né, de um distrato que está sendo feito com uma construtora por conta do terreno ali do Frasqueirão, enfim, tem toda uma situação também extracampo. E aí eu vou lembrar aqui que numa das suas coletivas, você chegou até a mencionar o fato, né? A gente tem que ver o que vai precisar para essa parada agora. Se a gente contrata, se a gente traz reforço para dentro de campo, ou se a gente traz uma psicóloga, por exemplo. Foi uma situação debatida internamente também entre você, a direção do clube, essa questão psicológica do elenco do ABC, porque esse contexto que você traz é muito importante, mas há um contexto também que você trouxe na sua primeira participação sobre a temporada, né? As eliminações precoces na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, a situação financeira do clube, enfim, todo esse contexto. Isso foi debatido também entre a sua comissão técnica e a direção do clube? A gente fala diariamente, no dia a dia, tenta achar um porquê, né? Porque uma equipe que joga como joga fora de casa... Acho que a gente teve uma queda aqui. Pode repetir, Evaristo, porque a gente teve uma pequena oscilação, por favor. Sim, conversar diariamente para até entender o porquê de não jogar em casa, né? Porque tem atuações como nós temos fora, chega em casa, acontece algum tipo de situação. E cada um tem um ponto de vista. Eu tenho um amigo, ele que estava no Retrô, o missionário Carvalho, né? Um cara conhecido no meio do futebol. E ele fazia um trabalho legal no Retrô dos atletas, voluntário. E conversei com o Eduardo sobre isso, com a Agnella, de convidá-lo, né, para antes do jogo do Náutico, conversar com os atletas, conhecer o dia a dia. Só que acho que na semana se ausentar. A gente teve... de Recife, e acabou que não deu para ele vir aqui, né? Esse trabalho diário dos atletas, esse trabalho de entendimento, poder abastecer a comissão, entendeu? E eu acho válido.
A gente está tendo uma oscilação, né, Foi aqui importante. na conexão, Evaristo. Eu vou pedir para você tentar reconectar, né, se você estiver me ouvindo ainda, para que a gente... Voltou agora? Porque cortou essa última fala, sabe? Aí se você puder reconectar aí, a gente retoma já o papo contigo. Meio-dia, 31 minutos, a gente está conversando com o ex-técnico do ABC, Evaristo Pisa, que foi desligado do cargo no último domingo, né? Aliás, na segunda-feira, depois da derrota do último domingo em casa para o Ipiranga. E a gente está acompanhando aqui, né, essa primeira entrevista do Evaristo Pisa depois do desligamento. E a gente vai entendendo também, Pedro, todo esse contexto do que se passou internamente para acabar uma demissão. E a gente percebe também na fala do Evaristo um peso muito grande por resultado vindo desde 2023. Então não é o que acabou no ABC, algo que permanece ainda muito presente, essa pressão por resultado, essa pressão por placar, que acaba decaindo no elenco, que chegou há pouco tempo agora. A gente falou que a ABC trouxe 16 reforços pós-estadual e esse elenco ainda recebe uma carga muito grande de pressão por placares e acaba esse rendimento dentro de casa afetando esses placares positivos no Frasqueirão ou até mesmo na Arena das Dunas, viu, Pedro? Pois a gente está tentando aqui... Acho que agora voltou. Pronto, voltamos então com o Evaristo Pisa. Eu vou pedir só para você repetir a questão a respeito daquela questão psicológica. Cortou quando você estava falando do missionário Carvalho. Então, e eu cheguei a comentar com o presidente, com a Minello, e eles autorizaram até eu convidá-lo a vir, só que eu acho que ele teve um imprevisto naquela semana e não conseguiu sair de Recife para vir nos atender. É um cara que trabalha com o Edmilson Penta, né, Barcelona, num serviço lá no... SKA lá em São Paulo, daí fica também muito voltado ao trabalho no Retrô junto com o Laércio, que é um cara que jogou um pouco de bola e faz esse trabalho essa missão de ambiente, a palavra, né? Leva a palavra, leva a conexão, independente da religião, né? Ele fala muito sobre o ambiente, a mente, né? Participa com ele não só os evangélicos, os católicos, enfim, ele consegue agregar vários segmentos e a gente estava com essa ideia de trazer ele antes do jogo do Náutico, só que ocorreu esse imprevisto, acabou que depois teve os 15 dias sempre para jogar fora e ficou em stand-by, né, essa possibilidade. Mas eu acho que nesse momento, tudo que for para ajudar e trazer tranquilidade é viável. Porque é um grupo que trabalha. Isso eu sempre falei. Nunca tive um problema externo de comportamento, de madrugada, jogador irresponsável na noite, não. As ações de treino são muito fortes, controladas, né, e monitoradas pelo GPS, sempre atendendo o que é proposto na parte prática do campo. E eu vejo que é isso, talvez essa apreensão em casa, o medo de errar. Até falei quando o Alisson se colocou na entrevista do corpo mole, eu acho que não é o corpo mole, eu acho que é às vezes a omissão de dar uma linha de passe, de atacar um espaço, sabe, com medo de errar e tomar algumas decisões. É um grupo que mescla a experiência do Alisson, do Gênison agora, do Reis, do Ítalo, né, do Felipe, e com a juventude de uns meninos que estão, né, alguns até figurando uma primeira Série C, né, em nível nacional aí. Então, e jogar com a camisa do ABC não é simples. Até para mim também, como treinador, com experiência na competição, eu já passei isso quando estava no América, né? Aqui tem uma raiz forte, as duas torcidas, tem uma imprensa que cobra muito e a gente tem que ter muito equilíbrio para não se perder, né?
E eu imagino alguns garotos aí com 22, 23 anos que não viveram isso e ainda se sente pressionado, às vezes, de uma má atuação, algum risco ali, você entendeu? Então são coisas que tem que ser vistas com carinho, sim. Professor, você citou há pouco tempo agora a declaração de Alisson no pós-jogo sobre o corpo mole. Eu queria saber se houve uma conversa com você depois daquela declaração, para você entender melhor o que ele quis falar naquela declaração e também como é que estava o ambiente interno entre os jogadores, já que vinha depois do Náutico uma pressão muito forte no elenco também no senhor. Primeiro a declaração do Alisson, depois também como é que estava esse ambiente interno entre os jogadores mesmo dentro do ABC. O Alisson sem problema, jogou praticamente todas as partidas comigo. Acho que ele não entrou um jogo contra o Brusque, o restante, quando ele não foi titular, ele entrou durante as partidas. Eu acho que um cara tem que ser respeitado pela história, pelo que ele fez e pelo que ele trabalha, né? Aí é entender uma característica do ser humano. As colocações aí, ele responde, né, por o que ele fala ali, entendeu? Mas nunca teve problema de relação comigo e não imaginei, assim, não vi nenhum momento com os atletas. Ele é um cara meio mais reservado, que tem, né, o ritmo dele ali, mas não me gerou problemas em nenhum momento, né? Talvez diferente do que ocorreu no caso anterior lá com o Marchiori, eu não tive problema nenhum, entendeu? Com o Alisson. E o grupo também, ali, até essa declaração. Depois da declaração, eu não tive mais contato com ninguém, né? Mas eu acredito que deve ter tido uma retratação, né? Uma lavagem de roupa ali entre eles, porque da maneira que ele soou, o corpo mole expõe todo mundo, né? Expõe diretoria, expõe presidente, expõe o executivo e expõe os atletas. Um exemplo, o terceiro gol que nós tomamos, corpo mole, o Bruno Bispo pode receber para ele ali que ele errou uma interceptação ali, uma tomada de decisão e tomou o terceiro gol e aquela fala foi para ele. O Anderson Rosa errou a bola, ele pode entender que foi para ele. A hora que ele deu a declaração, eu posso entender que ele me expôs como um ídolo ali, como um cara de voz no comando. Perdeu de 3-0, o time está fazendo corpo mole, o Pisa perdeu o comando. Entendeu? Então, eu acho que eles se ajustaram lá, pro bem do grupo, pro bem do clube. Eu acho que ele não fez na maldade, eu já falei isso na minha coletiva. Eu acho que ele foi infeliz na colocação. Porque esse tempo que eu convivi com ele, eu não vi ele um cara maldoso aí para querer o mal das pessoas, querer a minha demissão. Eu acho que foi uma infelicidade na colocação pós-jogo de cabeça quente. Evaristo, você falou também sobre essa instabilidade, né? Houve ali depois daquele jogo com o Náutico algum tipo de conversa entre você e a direção no sentido de definir uma permanência, de você balançar no cargo naquele momento? Porque naquele momento foi muito debatido, né? Olha, o ABC vai ter um período de 30 dias em que só tem um jogo nesse período, que é contra a Ponte, né? No meio desse período, e depois só joga contra o Ipiranga no final do mês de junho. Se a diretoria pensar em fazer uma troca no comando, essa troca poderia acontecer agora, enfim. Então, assim, houve essa conversa com você naquele momento ou até ali não havia esse risco, digamos assim, da sua saída do ABC? Eu estou trabalhando, como eu falei, desde depois que eu perdi a final para o América, sempre pressionado. Apesar que a perda do título não acarretou tanto, porque eu cheguei na semifinal, mas nós perdemos o título em casa, você entendeu? E aí você inicia o brasileiro tendo que já dar resposta imediata, com uma pressão maior do que se tivesse sido campeão. Então, vamos lá, a hora que eu perdi de Ituano, eu saí pro Brusque, já começou, se não ganha, cai, se não ganha, cai, e diariamente, a semana toda eu tinha que dar resposta no próximo jogo. E após o jogo do Anápolis em casa,
que nós empatamos 3-3, chamamos numa conversa, o que houve? Eu falei, na minha visão foi a expulsão. Se não tem expulsão, a gente ia ser o 2-0, ou até um placar maior no segundo tempo, que eu ia organizar o que estava errado no primeiro tempo, menos ganhando. E daí começou conversa diária e tal, até um ponto que, depois do Náutico, vamos dar mais uma oportunidade para a sequência. O que você acha? Você perdeu o grupo? Falei, não, pô, não perdi. Eu acho que a gente, mesmo com um a mais, a gente tomou as decisões erradas, mas a gente não quis não ganhar do Náutico. Os números mostram aí, teve 16 finalização, escanteio, mais de 12. Eu mexi para ganhar, só que não fomos felizes na definição. E aí eu confio que eu vou lá contra a Ponte, como eu fui em todos os jogos fora de casa. E como eu iria se eu estivesse no cargo, eu falei isso na coletiva, contra confiança. Mesmo com o revés do jeito que foi contra o Ipiranga. Confiando. E, mas você concorda que se não ganhar da Ponte, não dá mais? Falei, aí é vocês analisarem. Fizemos um grande jogo da Ponte e não ganhamos da Ponte. Ficou a imagem, de baita jogo, de injustiça. Os jogadores lá, o Juderi foi nessa viagem. O Agnello e o presidente não foram. Os jogadores levantaram a voz, o Reis, o Whindersson, o Gênison. Parte do grupo que não era para ter mexida para ir até o final junto, que a gente ia buscar a classificação. Que é aquele time da Ponte, é o perfil do que vem sendo a equipe na competição. E aí abriu mais 15 dias, trabalhamos e viemos para esse jogo contra o Ipiranga. E aconteceu uma atuação, a pior de todas, no meu comando. Até na minha demissão, foi uma demissão que eu tenho que aceitar. Eu não tenho o que argumentar diante do jogo de domingo, aonde o presidente, o Juderi e o Agnello, presentes nas conversas, explicou, pontuou, concordei e aceitei. Até o presidente, na segunda-feira foi o aniversário do presidente. Ele falou que a vontade talvez era estar comemorando a vitória com 13 pontos no dia do aniversário do clube. E na segunda-feira a gente estava almoçando junto para comemorar o aniversário dele. E ele estava fazendo a minha demissão. Porque além do convívio profissional, a gente teve um convívio bom de ser humano, sabe? De pessoas, né? Deu uma empatia boa eu, presidente, no dia a dia, entendeu? Então ele sentiu muito a minha demissão. Né? E ali foi o resultado que culminou, essa derrota em casa que culminou. Não foi pelo dia a dia, pelo profissionalismo, pela pessoa. E houve até um momento de emoção ali no distrato, tanto da parte dele como da minha parte, da parte da comissão fixa do clube. Ô Pisa, deixa eu aproveitar esse momento para te perguntar, porque assim, na parada entre o Náutico e a Ponte, você fez ali um trabalho e foi evidente que no jogo da Ponte o ABC voltou melhor. A exibição contra a Ponte, inclusive, eu coloco como o melhor jogo do ABC nessa Série C de Campeonato Brasileiro, né, nessa edição. Acho que até melhor do que contra o Brusque, pelo nível do adversário. E houve essa melhora. Você teve o mesmo período e na coletiva pós-jogo eu te perguntei isso e você me disse, olha Pedro, eu fiz exatamente o mesmo trabalho, o mesmo nível de preparação, o mesmo nível de cobrança. E você está na bola há muito tempo, Pisa. Você foi atleta, treinador já aí há muito tempo também. O que explica uma diferença de desempenho tão grande com dois períodos de preparação tão semelhantes, né? Porque você pega o período de preparação para a Ponte e o período de preparação para o Ipiranga, praticamente iguais. E você vê uma diferença de nível assim absurda, né? Porque contra o Ipiranga,
o time realmente jogou ali até tomar o gol só. Depois que tomou o gol, meio que desmoronou em campo, né? E eu sempre falei isso aqui, né? Sobre os resultados estarem muito mais relacionados às decisões individuais dos jogadores dentro de campo do que justamente ao teu trabalho. O ABC não é um time desorganizado em campo. Essa foi a análise que nós aqui do Bate Pronto, né, da Jovem Pan, sempre fizemos. Agora, as decisões individuais atrapalharam muito. E nesse jogo contra o Ipiranga, mais uma vez essas decisões individuais atrapalharam muito. Como é que você, que é um cara que está há tanto tempo no mundo da bola, consegue explicar essa diferença de desempenho? É isso que me causa indignação. Você chega em casa, você começa a fazer reflexão. Um gol que ele tomou para bater do jeito que abateu, a gente teve a chance de fazer o gol primeiro, não fizemos. Se faz, muda a história do jogo. Tomamos um gol de lateral, que num nível de um jogo que valia muito, 6 pontos ali, praticamente você segura o terceiro colocado com 16, você tomar um gol no rebote, porque você interceptou errado e depois você virou as costas para a bola. Primeiro chute do adversário no gol. Aí você tenta ainda buscar um empate. De repente, numa interceptação deles, um balão, o Otávio com o Bispo, marcando, sobrando, o Otávio poderia devolver a bola, ele vai dominar, escorrega, 2-0. Então tem coisas, eu falei, a responsabilidade é minha. Mas eu não sou culpado, porque eu não jogo mais. Eu não erro ali. Às vezes o erro individual acarreta no resultado coletivo. Então eles têm que não errar, eles têm que saber que é um jogo que o erro tem que ser 0. E foi falado isso na palestra, foi pedido isso. O presidente estava na palestra, o Aguinaldo estava na palestra. Eles sabem o que eu pedi ali, do nível de concentração, da seriedade, do pé na bola, das tomadas de decisão, do erro 0 no jogo decisivo. Você entendeu? E aí acontecem os erros e acabam acarretando no prejuízo. E você perde o emocional, aí entra a questão mental, que 2-0, ok, desceu com 2-0, mexi 3 no intervalo. Vamos voltar forte, faz 2-1 até os 10 minutos, te potencializa, a torcida acende na arquibancada, a gente vai no 2-2, se não conseguir virar, não perde. Então foi isso, só que daí a gente traz no vestiário 3 mexidas para tentar mexer de fora, energizar, também não tem resultado. Aí você tem que entender, né? Até agora eu estou tentando entender, porque os treinos foram muito parecidos no conteúdo, eu tirei um pouco até a carga na quinta para sexta, para deixar eles mais leves para o domingo, mas não faltou conteúdo. Bola parada na sexta-feira foram mais de 80. Ofensiva, defensiva, ofensiva, defensiva. E chega no jogo a gente erra a falta lateral, erra o escanteio, erra... Você entendeu? Então isso complica. Eu falo para eles, eu nunca gostei de boleirar, sabe? Falar de mim, até porque eu fui um jogador mediano em nível profissional. Eu tive uma base muito forte. Guarani, Flamengo, Corinthians, onde saí para o Ituano, enfim, joguei fora do país. Parei cedo, estudei. Fui fazer educação física, me formei como educador físico e vim para o futebol. Às vezes eu ia participar com eles numa bola parada ali, frontal, o meu aproveitamento estava maior que o deles. Eu não posso aceitar isso com 52 anos. Professor. Então o jogador tem que ter responsabilidade em cima disso também. Pro melhor deles. Entendeu? Então compete muito a questão individual também. Não é, né? A responsabilidade é minha, mas a culpa não é minha. Professor, para encerrar a minha parte, eu queria te perguntar como é que foi a conversa quando o senhor chegou ao ABC. A gente sabe que o Dudu, ele tem um pensamento de trabalhos de médio a longo prazo para estruturar uma equipe, para montar já um sistema bom para esse ABC a longo prazo. A conversa para o senhor chegar ao ABC foi com esse sistema de um trabalho de médio a longo prazo,
para você ficar no ABC algum tempo, estruturar um time, montar um pensamento de jogo, uma filosofia de jogo para o ABC, ou foi mesmo uma conversa de você levar o ABC a um G8 neste ano de 2025? Não, foi de a longo prazo. E ele estava feliz. Comentam, né? Nessa reformulação do que a equipe está jogando, a própria imprensa citar que esse grupo no estadual tinha sido campeão, uns meninos com um pé na bola, jogando muito forte fora de casa, com uma característica boa. Essa foi dar sequência, brigar para o G8, se conseguir o acesso, ok, se não conseguir, já deixar uma base para o ano seguinte. Foi essa a conversa, foi até por isso que eu saí do Retrô também. Eu estava empregado, tinha 100 mil de multa para a quebra do contrato, onde eles conseguiram negociar essa multa. Eu tive que abrir mão da minha rescisão lá da CLT para vir. Então eu deixei dinheiro lá que eu tinha direito. A partir do momento que eu entro como um acordo, eu tenho que dar quitação nas minhas dívidas, no que eu tenho direito a receber, para vir para cá para esse projeto. E não fico chateado pela interrupção, porque pelo jogo de domingo não tinha que ser feito. Então, o trabalho de 4 meses que todo mundo viu, do profissionalismo do Pisa, do Marco Antônio, da comissão, de tudo que viu esses jogos bons fora de casa, mesmo em casa, contra o CSA, contra o Ituano, o próprio Anápolis, no 3x3 ali, não foi tão ruim. O Náutico repercutiu muito por ter um homem a mais, mas correu. Eu acho que uma atuação muito abaixo foi contra o Ipiranga. Por essa atuação, eu fui demitido. E aí estraga tudo que foi planejado, que era de ideia na cabeça do presidente. Mas eu entendo perfeitamente. E não tinha como não ser feito. Pela pressão, pelo dia que foi, no aniversário do clube, uma atuação muito abaixo. Ele tinha que fazer. Pois a gente falou, né, com Evaristo Pisa aqui. Pisa, eu vou te agradecer por ter atendido o nosso convite. Infelizmente, a gente já está com o tempo aqui estourando, né? Já temos que entregar aí para a rede daqui a pouquinho. No próximo bloco a gente vai falar, inclusive, do América. Mas eu quero te agradecer pela gentileza de ter atendido a gente aqui. A primeira entrevista sua depois dessa saída do ABC. E te agradecer de público também, né? Pelo respeito, pelo convívio também nesse período que a gente trabalhou junto aqui. E claro, o mundo da bola é sempre redondo, né? Então a gente vai acabar se encontrando por aí também. Grande abraço. Com certeza. Eu que agradeço, Pedro, Marcos Vinícius, a todos da Jovem Pan. Obrigado. E agradecer, né, também pelo respeito que nós tivemos, né? Sempre houve uma transparência, uma cobrança construtiva. E, mais uma vez eu falo, fiquei bastante honrado de defender o ABC, um clube grande, de pressão, de camisa, de uma grande torcida, e espero que a gente consiga se organizar nesses 9 jogos, né? Buscar os objetivos. Está difícil a classificação, mas 2, 3 situações pode levar para cima. Se não conseguir, que se mantenha e se planeje melhor para o ano seguinte, porque é onde o ABC merece estar, né? Pela grandeza, pela história, pela paixão da torcida. É isso aí. Grande abraço, Grande Pisa. abraço. Valeu. Valeu, Pisa.